Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre Lola e os Milionários, parte 1. E ele é publicado aqui no Brasil pela editora DL Books e é escrita pela Catherine Moon. E como eu sempre deixo em todos os vídeos, eu deixo na descrição onde vocês podem comprar ele e afins. E bom, como eu sempre faço, falar um pouco sobre a capa. Na capa a gente tem a Lola nesse ambiente todo chique, no fundo, nesses tons de roxo, até o lustre tem meio que diamantes. É muito bonitinho. Eu acho bem bonitinha essa capa. Eu acho mais bonita até que a primeiro volume, já que esse é uma série. Então, Lola e os Milionários é o segundo livro da série, né? O primeiro é Baby e os Uivos da Noite, que eu também fiz vídeo. E bom, seguindo agora pra sinopse. Lola Barnes quer apenas uma coisa: colocar a vida nos eixos. Nada de correr atrás de alfas que abusam e descartam betas como ela. Nada de se esconder no apartamento da prima, cuidando de feridas que não cicatrizam. Armada com seu emprego dos sonhos e apartamento nem um pouco sem a dor, Lola está pronta para começar um novo capítulo na sua vida sem alfas. Mas é mais fácil falar do que fazer quando um incidente trópego atrás do outro leva Lola mais perto de um grupo fascinante de homens cativantes. Esses alfas são tudo o que Lola sempre sonhou, mas já tem um ômega, um modelo brincalhão que não para de flertar com ela. E Lola é apenas uma beta com cicatrizes profundas e uma aversão implacável a alfas e suas presenças poderosas. Se ela pudesse resistir ao beta perfeito, Léo, cuja paciência e determinação de vê-la curada derruba cada um de suas proteções. Quando o alfa, que praticamente destruiu Lola, tenta começar um jogo de gato e rato cheio de garras, o local mais seguro que Lola pode ser é o que mais ela teme, nos braços de um grupo de alfa. O que eu achei desse livro é a primeira parte, ou seja, dividido em dois. A primeira parte tem 300 e poucas páginas, ele é o segundo volume, né, como eu tinha dito, de Baby e os Uivos da Noite, que é o primeiro, ele é uma continuação, só que agora do ponto de vista da Lola. A gente tem também essa dinâmica igual a gente teve no primeiro livro, sobre alguns capítulos serem na visão de outros personagens. Mas bom, a gente sabe que a Lola no primeiro livro, sim, vai ter spoilers, obviamente. No primeiro livro ela meio que foi abusada por um grupo de alfas meio barra pesada que ela se meteu, mas isso deixou cicatrizes profundas, óbvio. Ela meio que tem trauma disso. Agora ela tenta meio que viver uma vida normal depois de um ano sem sair do apartamento. Ela consegue um emprego numa meio que revista de moda que ela sempre gostou desde que ela era criança. Tipo, é o sonho dela. A vida dela tá indo nos eixos. Que o primo dela, o David, arranjou esse emprego pra ela e ela fica muito feliz com isso. Mas ela também meio que sai todo final de semana pra encontrar betas pra ela satisfazer esse desejo. Meio que tentar botar a cabeça, não pensar em nada, só viver a vida e nada de alfas, porque já deu. Ela não tem mais o cabelo roxo neon que ela tinha também no primeiro, mas a gente sabe que isso vai dar... mas agora ela tá tentando ser uma pessoa normal, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, até que ela conhece o Léo nessa meio que festa. E eles tentam, rolou um breve clima, mas na hora que eles estavam indo pros finalmente, ela vê uma cicatriz de... uma marca, né? De... como é que se fala? Tem a marca, o alfa marcas, né? Seu domínio ali, né? O beta, né? E então ela meio que fica em choque e vai embora correndo. E o Léo fica meio sem saber o que fazer. Só que nisso, trabalhando, ela conhece o Sirius, que é o alfa-chefe dela. E a gente tem o Mateu, que também é chefe dela. Andando por ali, ela não se sente confortável. Ela conhece também um ômega, que é muito famoso, que é o Hack, que ele é um ômega modelo muito famoso, as pessoas caem de amores por ele. E a gente vê esse grupo lá. Eles são um grupo, na verdade, a gente vê mais pra frente. Tudo acontece, na verdade, num grande acidente, quando meio que a Lola tá no elevador, aí entra o Mateu, o Sirius, entra o Caleb, e entra não entra o Hack ainda, mas ela começa a entrar em pânico ali dentro. O Léo também entra no elevador e ele começa a entrar em pânico e fala, meu Deus, o que... Ela entra em pânico porque ela não gosta de estar ali dentro. Mas essa é basicamente a história. A gente tem várias camadas profundas, mas o que eu achei dessa história, eu achei muito melhor que o primeiro volume, que é o da Baby. Eu achei esse livro muito melhor, muito bem escrito, porque a gente tem mais história do que só um frenesi sexual do começo ao fim. A gente tem, sim, as cenas de sexo e a gente... Mano, teve uma cena que eu falei assim, tá, poxa, deu uma orgia ali do nada. Eu fiquei, caraca, que isso? Bem do nada. Mas a gente também tem essa questão de que o Indy, ele não morreu no primeiro livro. Ele tá solto por aí, perseguindo a Lola,
mandando mensagens de um número desconhecido. Possivelmente ele vai fazer alguma coisa, vai tramar alguma coisa, porque quando eu terminei a primeira parte eu fiquei, meu Deus, eu preciso ler a segunda. Mas a gente vai acompanhando essas meio que mensagens ao longo do livro que ele vai mandando, e isso deixa ela, sim, com medo, com crise de ansiedade, e ela fica, meu Deus, isso não pode acontecer. Mas a gente também vê o relacionamento delas com o grupo de alfas florescer, né? Porque ela não consegue ficar perto de alfas, mas quando ela começa a se relacionar com o Léo, que é um beta, mas ele tem vínculo, lembrei, é vínculo com um desses alfas, isso começa a mudar. Ela conhece o Hack, que é o ômega, mas ela também gosta do Hack, eles começam a se aproximar mais, porque, como o Hack tinha dito em uma parte do livro, muitas vezes as pessoas só se conhecem, eles se interessam, meio que eles se aproximam dele pra conseguir alguma coisa com os alfas dele. Então ele não gosta desse tipo de coisa. Mas com isso a gente vai vendo o relacionamento da Lola com esses alfas indo aos poucos. Não é uma coisa rápida. Vai aos poucos, ela vai se abrindo mais, ela vai conhecendo eles, vai se dando a chance de conhecer eles e se aprofundar nesse ambiente. A gente também vê um pouco do trabalho da Lola sobre a revista de moda, como ela pode melhorar ela. A gente vê esse tipo de coisa, a gente não vê só uma coisa voltada pra essa coisa de alfa, beta e ômega. A gente vê pessoas que se gostam, como o Matheus falou em uma parte do vídeo, do vídeo. Olha lá, já comecei bem. Ele fala que eles não é pra se prender em rótulos, são pessoas que se gostam. Não adianta você ficar nesse rótulo de uma beta, um ômega e um alfa. A gente tem que gostar porque são pessoas. Olhe pra além disso, além da sua designação, são pessoas. A gente vê o desenrolar nessa primeira parte da Lola com o Matheus. A gente sabe que eles vão ter um breve romance e vai se desenvolver. Eu achei muito legal. Isso porque a gente vê também o sonho da Lola, que era se tornar uma ômega, mas que ela não conseguiu isso. Então, meio que foi por água abaixo esse sonho dela. Mas a gente vê como ela é forte, consegue aos poucos ir dominando esse medo, se sentindo melhor aos poucos na presença de alfas, vendo como ela é inteligente, vendo como ela, em situações difíceis, ela lida com isso. Eu achei bem legal. Os rapazes são muito gente boa com ela. E eles são ricos, sim, todos eles são ricos, milionários, e a Lula fica fascinada com isso, porque até a casa deles, que é tipo a mansão zona, ela fica deslumbrada quando vai pra lá pela primeira vez. Então é totalmente diferente, porque o apartamento dela é num lugar totalmente acabado, o apartamento dela é um cômodo pequeno, e ela olhando o quarto de um só deles era literalmente 4 apartamentos em um só. Mas eu achei bem legal, eu achei muito bem escrito esse segundo livro. Gostei bastante da história, do rumo que ela tá seguindo, de como a história tem algo a mais, não tem só uma coisa rasa de ai meu Deus, alfa, ômegas e betas, frenesi sexual e essas coisas. A gente vê uma história mais aprofundada dos personagens, como eles se sentem, como é a parte deles escondida por trás, o que eles sentem, o que eles já passaram. Eu achei isso bem legal, eu gostei bastante desse volume. Mal posso esperar pra ler a segunda parte, porque, gente, ela acabou numa coisa assim que eu fiquei, meu Deus, é agora que vai começar realmente a história e a gente vai ver coisas absurdas. Porque nessa primeira parte a gente viu mais eles se conhecendo, se aprofundando, criando um vínculo ali de amizade. E a gente sabe que o grupo aceitaria a Lola, mesmo sem ela formar vínculo com nenhum dos alfas ali, porque o próprio Hack falou isso, o próprio Léo falou isso, e até os próprios alfas estão dispostos a, mesmo que não haja um vínculo entre eles e a Lola, de marca e afins, ela é bem-vinda porque ela já é parte daquele grupo. E eu achei isso muito fofo, eu achei muito bonito como é escrito e como eles se dão muito bem. Eu achei muito legal, gente, eu gostei bastante. Eu recomendo vocês lerem, porque é muito bom. Esse eu gostei muito mais que Baby. Então, Lola e os Milionários eu gostei muito mais e eu achei muito melhor. Mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre Lola e os Milionários, parte 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até!